Olá, tudo bem? Professor Palma, Meditando Direito. Esse aqui é mais um videozinho da série a respeito da prescrição. Estou explicando a prescrição nesses videozinhos, não cabe tudo num vídeo só, então vamos fazer uma pequena série de vídeos. Já foi o vídeo número 1, este aqui é o número 2. Então, começamos analisando o seguinte. Qual a diferença, as principais diferenças entre a decadência e a prescrição? Existem várias. Vamos analisar. Vamos tratar da decadência e da prescrição voltadas para o direito penal, ok? A decadência, ela somente se verifica nos crimes de ação penal pública, condicionada à representação, e nos crimes de ação penal privada. Nos crimes de ação penal pública condicionada à representação, para que os órgãos da repressão penal possam agir, é necessário que o ofendido ou quem legalmente o represente ofereça a representação, que é a autorização para agir, a condição de procedibilidade. Se o ofendido oferecer a representação, os órgãos da repressão penal poderão agir. Sem a representação, como a lei a exige, os órgãos da repressão penal não poderão agir. Perfeito? O ofendido ou quem legalmente represente possui um prazo decadencial de 6 meses para oferecer essa representação. Se essa representação não for oferecida nesse prazo, acabou, decaiu, não existe mais. Ocorre a decadência, não é mais possível oferecer a representação porque o titular perdeu esse direito que foi consumido pela decadência. Coisa idêntica acontece nos crimes de ação penal originariamente privada, que são aqueles crimes em que a ação penal deve ser promovida pelo próprio ofendido ou quem legalmente o represente. Ele que deve dar início à ação penal através do oferecimento de uma queixa ou queixa-crime. O ofendido possui um prazo decadencial de 6 meses para oferecer essa queixa ou queixa-crime. Se ele não o fizer dentro de 6 meses, ocorre a decadência que consome o seu direito, ele não poderá mais fazê-lo. Este prazo para oferecimento da representação, no caso de crime de ação penal pública condicionada à representação, ou para o oferecimento da queixa, no caso de crime de ação penal privada, começa a contar do dia em que o ofendido tomar conhecimento de quem foi o autor do crime. Então existe esse prazo. Não ofereceu a representação em 6 meses? Decadência. Não ofereceu a queixa em 6 meses? Decadência. A decadência, assim como a prescrição, é também uma causa de extinção da punibilidade. A decadência ocorre somente no início, né? No início, nem teve ação penal ainda, nem começou a ação penal. Ocorreu a decadência, nem ação penal vai ter. Agora veja, a prescrição pode acontecer em todo tipo de crime, não exclusivamente nos crimes de ação penal pública condicionada à representação ou ação penal privada, como a decadência. A prescrição acontece em todo tipo de crime. Outra coisa, a prescrição pode acontecer antes de começar a ação penal, durante a ação penal, depois da ação penal, até depois do trânsito em julgado. Então essa é uma outra diferença. Outra diferença, a decadência produz a perda do direito de ação do Estado. O Estado nem poderá promover a ação penal para satisfazer a sua pretensão penal punitiva, nem vai haver o início da ação penal. Perfeito? Na prescrição pode ter ação penal, pode prescrever depois do trânsito em julgado, inclusive a pretensão penal executória e tudo mais. Outra diferença importante, a decadência é um tipo de prazo que não se interrompe e nem se suspende. Já a prescrição é um tipo de prazo que pode ser interrompido e suspenso. Quando o prazo prescricional é suspenso, nós paralisamos a contagem. Quando a causa que determinou a suspensão desaparece, nós voltamos a contar de onde nós havíamos parado. Então aquela contagem anterior ela permanece, ela não é desprezada. Quando o prazo prescricional ele é interrompido, nós zeramos a contagem, desconsideramos tudo que já havíamos contado e começamos a contar do zero de novo. Então, olha lá, decadência não se interrompe nem se suspende. Prescrição pode ser suspensa,
Suspendeu? Paramos onde estávamos. Quando desaparecer a causa de suspensão, retomamos a contagem de onde havíamos parado, preservamos a contagem anterior. Prazo de prescrição também pode ser interrompido. Estamos a contar o prazo, ocorreu uma causa de interrupção, zeramos o prazo, desprezamos tudo que já havíamos contado e começamos a contar do zero de novo. Tudo bem? Então, essas as principais diferenças entre a decadência e a prescrição. Tudo bem? Outra coisa. Onde que se encontram estabelecidos os prazos prescricionais? Existe uma tabelinha que está no artigo 109 do Código Penal. Existe uma tabelinha lá no 109, então para saber qual é o prazo prescricional, nós vamos até o 109 e olhamos. Lá o menor prazo de prescrição é de 3 anos hoje, no direito brasileiro, e o maior prazo de prescrição no direito penal é de 20 anos. Então é só dar uma olhadinha lá e nós vamos então perceber quais são os prazos prescricionais. Ok? Próximo videozinho a gente continua. Beijo no coração, bom estudo.